Quando aquele homem sujo, fedendo há 3 dias de rua, subiu no púlpito da minha igreja e abriu a boca para pregar, eu jurava que tinha cometido o maior erro da minha vida como pastora. As irmãs taparam o nariz, os diáconos me olharam com desaprovação, e eu senti meu estômago revirar pensando no escândalo que estava prestes a acontecer. Mas o que saiu da boca daquele mendigo naquela noite de domingo não foi o que ninguém esperava, e o que aconteceu depois mudou não só a minha vida, mas a vida de cada pessoa que estava naquele templo. Me chamo Luciana, tenho 61 anos e hoje sou pastora de uma congregação com mais de 200 membros aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Mas essa história que vou contar aconteceu há exatos 5 anos, quando eu ainda era apenas uma obreira dedicada, cheia de sonhos e vontade de servir a Deus, mas sem imaginar que um encontro com um morador de rua iria virar minha vida de cabeça para baixo e me ensinar o verdadeiro significado da palavra fé. Antes de continuar, queria pedir para vocês deixarem nos comentários de onde estão me assistindo. Adoro saber que essas histórias chegam em tantos lugares diferentes, e se puderem deixar aquele joinha e se inscrever no canal, me ajuda demais a continuar compartilhando essas experiências que marcaram minha vida. Era uma terça-feira do mês de março de 2020, bem no comecinho daquele ano que mudaria o mundo inteiro, mas a gente ainda não sabia. Eu tinha acabado de sair do meu trabalho como auxiliar administrativa numa empresa de material de construção, onde eu trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde, e estava voltando para casa a pé como sempre fazia, porque a caminhada de 20 minutos me ajudava a relaxar depois de um dia cansativo, lidando com planilhas, notas fiscais e telefone tocando sem parar. O sol já estava se pondo, pintando o céu daquele laranja avermelhado que eu sempre admirava. E eu ia pensando nos afazeres da noite, no jantar que precisava preparar para o meu marido Altamiro, que chegaria do trabalho dele como motorista de caminhão mais tarde, e também nas tarefas da igreja que eu precisava organizar para a semana seguinte. Minha vida naquela época era uma rotina bem definida, dessas que a gente segue meio no automático, mas que traz conforto e segurança. Eu e Altamiro morávamos num apartamento simples de 2 quartos num prédio antigo, mas era nosso cantinho conquistado com muito suor depois de 25 anos de casamento. A gente não tinha filhos, e isso sempre foi uma dor que eu aprendi a carregar com a ajuda da fé, transformando aquela ausência em dedicação à obra de Deus. Na igreja, eu era conhecida como aquela irmã que estava sempre disponível, sempre com uma palavra de conforto, sempre disposta a ajudar no que fosse preciso. Limpava os banheiros se precisasse, organizava os bancos, preparava o lanche das crianças da escolinha dominical, visitava os doentes, enfim, eu me dedicava de corpo e alma àquela congregação que era minha segunda casa, ou talvez até a primeira, porque ali eu me sentia completa e útil de um jeito que o trabalho secular nunca conseguiu me fazer sentir. Eu estava a uns 5 quarteirões de casa quando ouvi uns gritos vindo de uma travessa escura que ficava logo depois da padaria do seu Hermínio. Eram vozes de adolescentes rindo alto, daquele jeito cruel que a gente reconhece de longe. E tinha também uma voz mais velha, meio rouca, implorando para que parassem com alguma coisa. Meu primeiro instinto foi passar reto, porque mulher sozinha na rua, já escurecendo, não deve se meter em confusão. Todo mundo sabe disso. Mas alguma coisa mais forte que o medo me puxou para aquela direção. Talvez fosse a voz de Deus mesmo. Talvez fosse só aquele senso de justiça que minha mãe Ermelinda sempre disse que eu tinha demais. Mas o fato é que antes mesmo de pensar direito, meus pés já estavam me levando para dentro daquela travessa mal iluminada. O que eu vi quando virei a esquina me encheu de uma raiva que fez meu sangue ferver nas veias. Tinha uns 4 ou 5 moleques. Não deviam ter mais que 15 ou 16 anos, jogando pedras e garrafas vazias num homem que estava encolhido no chão, tentando se proteger com os braços magros por cima da cabeça. O homem era um mendigo. Dava para ver pelas roupas rasgadas e sujas, pelos cabelos longos e embaraçados, pela barba que cobria quase todo o rosto. Os meninos riam enquanto acertavam ele, chamando de vagabundo, de cachaceiro, de inútil, e outras coisas piores que nem vou repetir aqui. Senti um aperto no peito que quase me tirou o fôlego, porque como é que jovens tão novos podiam ter tanta crueldade no coração?
Como é que ninguém tinha ensinado para eles que aquele homem, por mais caído que estivesse, era filho de Deus também? Era alguém que tinha mãe, que tinha história, que tinha sentimentos. Não sei de onde veio a coragem, mas eu abri a boca e gritei com uma voz que nem sabia que tinha dentro de mim. Gritei alto, com autoridade, mandando aqueles moleques pararem imediatamente e irem embora antes que eu chamasse a polícia. Peguei meu celular e fingi que estava discando, levantando bem alto para eles verem. Os garotos olharam para mim com aquela cara de quem não acredita que está sendo confrontado. Mas depois de uns segundos de hesitação, saíram correndo e rindo, jogando mais algumas pedras no chão antes de sumir na escuridão da rua. Fiquei ali parada, tremendo toda, o coração batendo tão forte que eu podia ouvir o barulho dele nos meus ouvidos. E foi só quando o silêncio voltou que eu me dei conta do que tinha acabado de fazer e de como tinha sido perigoso. Me aproximei devagar do homem que ainda estava no chão, encolhido, e falei baixinho que os meninos tinham ido embora, que ele podia ficar tranquilo agora. Ele levantou a cabeça bem devagar, e quando nossos olhos se encontraram, eu senti um choque percorrer meu corpo inteiro. Não era medo, não era nojo, apesar do cheiro forte que vinha dele, era outra coisa que eu não soube definir na hora. Os olhos dele eram claros, meio esverdeados, e tinham uma profundidade, uma tristeza tão antiga que parecia carregar o peso de 1000 vidas. Mesmo com toda a sujeira, com os ferimentos pequenos sangrando no rosto e nos braços, com os dentes amarelados e alguns faltando, tinha alguma coisa naquele homem que me tocou num lugar muito fundo da alma. Ele me olhou por um tempo que pareceu eterno, e então sussurrou um obrigado tão fraco que eu quase não ouvi, antes de abaixar a cabeça de novo, como se esperasse que eu fosse embora e deixasse ele ali com sua dor e sua miséria. Mas eu não consegui ir embora. Fiquei ali parada, olhando para aquele homem quebrado, e comecei a pensar em todas as pregações que eu tinha ouvido na igreja, em todos os versículos sobre amar o próximo, sobre fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem pra gente, sobre não passar reto quando vemos alguém caído no caminho, como o sacerdote e o levita fizeram com o homem espancado na parábola do bom samaritano. Quantas vezes eu tinha ouvido essas histórias e pensado que era uma cristã exemplar, que seguia os ensinamentos de Jesus. Mas ali, naquele momento, eu estava sendo testada de verdade. E precisava decidir se ia apenas sentir pena e seguir meu caminho confortável para casa, ou se ia realmente estender a mão para aquele estranho fedorento e assustador que a sociedade tinha jogado fora como se fosse lixo. Respirei fundo, orei em silêncio pedindo proteção e sabedoria, e então me agachei ao lado dele. Perguntei se ele estava muito machucado, se precisava de ajuda, qual era o nome dele. Ele demorou para responder, como se não estivesse acostumado a ser tratado com gentileza, e quando finalmente falou, a voz saiu rouca e cansada. Disse que se chamava Urbano, que tinha 47 anos, mas parecia ter uns 70 de tão desgastado pela vida na rua, que estava ali naquela cidade fazia uns 3 meses, mas que morava na rua fazia mais de 10 anos, desde que perdeu tudo por causa da bebida. Contou que os meninos sempre mexiam com ele, que era assim quase todo dia, que ele já tinha se acostumado com as pedradas, com os cuspes, com os xingamentos, que era o preço que pagava por ter se tornado o que era. Falava tudo isso sem raiva, sem revolta, apenas com uma resignação tão profunda que partia o coração. Perguntei se ele tinha comido alguma coisa naquele dia, e ele disse que não, que tinha conseguido apenas uns restos de pão que alguém jogou fora de manhã. Olhei no meu relógio e vi que já passava das 6:30, e pensei no jantar que ia fazer em casa, na comida que não ia faltar na minha mesa, enquanto aquele homem passava fome e frio na rua. Sem pensar muito, porque se pensasse talvez não tivesse coragem, eu disse para ele me esperar ali que eu ia voltar, que não demoraria nem 15 minutos. Vi a surpresa nos olhos dele, como se não acreditasse que eu realmente fosse voltar. Mas ele acenou com a cabeça e ficou ali sentado na calçada suja, encostado na parede descascada de um prédio abandonado. Corri até em casa, entrei apressada, peguei uns marmitex que tinha guardado da comida do domingo, coloquei arroz, feijão, aquele frango assado que tinha sobrado,
farofa, uma salada. Enchi bem mesmo porque o homem estava esquelético de tão magro. Peguei também uma garrafa de refrigerante que estava na geladeira, uns pães, umas frutas e coloquei tudo numa sacola. Altamiro ainda não tinha chegado, então deixei um bilhete rápido dizendo que tinha saído para fazer uma caridade e já voltava, e saí correndo de volta para a travessa. Meu coração estava acelerado, metade de mim com medo de que os meninos tivessem voltado, a outra metade com medo de que Urbano não estivesse mais lá, que tivesse achado que eu tinha mentido como provavelmente tantas outras pessoas já tinham mentido para ele ao longo daqueles anos todos na rua. Mas quando virei a esquina, ele ainda estava lá, exatamente na mesma posição, como se não tivesse se mexido nem 1 centímetro. Quando me viu chegando com a sacola, os olhos dele se encheram de lágrimas, e ele tentou se levantar, mas as pernas tremiam demais. Sentei do lado dele ali mesmo no chão sujo da calçada, sem me importar com a sujeira que ia pegar na minha calça do trabalho, e abri a marmita na frente dele. A reação de Urbano foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi na vida. Ele olhou para a comida como se fosse um tesouro, pegou o garfo com as mãos tremendo tanto que quase derrubou, e quando colocou a primeira garfada na boca, começou a chorar de verdade, com aqueles soluços profundos de quem está liberando uma dor guardada há muito tempo. Comeu devagar, saboreando cada pedaço, e entre uma garfada e outra, agradecia repetidamente, chamando eu de anjo, de salvadora, dizendo que Deus tinha me mandado para ele naquele dia. Fiquei ali sentada ao lado dele, em silêncio, só observando ele comer e pensando em como a vida era injusta, em como alguns de nós temos tanto enquanto outros não têm nada, nem mesmo a dignidade básica de uma refeição decente. Quando ele terminou de comer, limpou a boca com as costas da mão suja e me olhou com uma intensidade que me assustou um pouco. Então ele começou a falar, e o que saiu da boca dele naquela noite, ali naquela travessa escura e suja, foi algo que eu nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. Urbano começou a contar a história dele. Não a versão resumida que ele tinha me dado antes, mas a história completa, detalhada, dolorosa, de como um homem que tinha tudo acabou virando um morador de rua espancado por adolescentes cruéis. Ele me contou que tinha sido pastor de uma igreja grande lá em Goiânia, que tinha mulher e 2 filhos, que tinha casa própria, carro, uma vida confortável e uma congregação que o amava e respeitava. Falou que era conhecido na cidade, que pregava em rádios, que ia em outras igrejas fazer conferências, que as pessoas pediam a bênção dele e acreditavam nas palavras que saíam da sua boca. Mas que por trás daquela fachada de homem de Deus, ele guardava um segredo vergonhoso que começou pequeno e foi crescendo até destruir tudo. A bebida começou como uma coisinha social, um copinho de vinho em jantares, uma cervejinha escondida depois do culto para relaxar da pressão. E foi virando uma necessidade, um vício que ele não conseguia controlar mais. Escondia das pessoas, mentia para a esposa, enganava na igreja, até que um dia foi pego bêbado no púlpito, tentando pregar um sermão que nem ele mesmo entendia, e tudo desmoronou. A igreja o expulsou com escândalo. A esposa pegou os filhos e foi embora pedindo divórcio. Os amigos viraram as costas, as portas todas se fecharam e ele caiu numa depressão tão profunda que a bebida virou a única companhia que restou. Perdeu a casa porque não conseguia mais pagar. Perdeu o carro, perdeu tudo. E aos poucos foi descendo cada vez mais fundo no buraco até acabar nas ruas, mendigando, dormindo em praças, comendo do lixo, sendo tratado como escória pela mesma sociedade que antes o reverenciava como homem de Deus. Falava tudo isso sem autopiedade, apenas relatando os fatos, mas eu via no fundo dos olhos dele a dor imensa de quem perdeu não só os bens materiais, mas a dignidade, a identidade, o propósito de viver. Disse que já tinha tentado se matar 3 vezes, que achava que Deus tinha desistido dele, que não merecia perdão nem salvação, que estava apenas esperando a morte chegar para acabar com aquele sofrimento de uma vez. Ouvi tudo em silêncio, com o coração apertado, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto sem que eu fizesse nada para impedir. Quando ele terminou de falar, ficamos ali os 2 em silêncio por um tempo,
que pareceu uma eternidade. Apenas o barulho distante dos carros passando na avenida principal, quebrando aquele momento pesado e sagrado. Então, não sei de onde veio, mas senti uma voz clara dentro de mim, tão clara que era como se alguém tivesse falado no meu ouvido, dizendo que eu precisava levar aquele homem para a igreja no domingo que vinha, que precisava dar para ele uma chance de ser visto como gente de novo, de ser tratado com amor e respeito, de sentir que Deus não tinha desistido dele. A ideia parecia absurda, maluca até, porque como é que eu ia levar um mendigo fedorento para dentro da igreja, para o meio dos irmãos todos arrumados e cheirosos? O que o pastor Aureliano ia dizer? O que as irmãs iam pensar de mim? Mas aquela voz insistia, e eu sabia que não era minha própria voz. Era algo maior. Era um chamado que eu não podia ignorar se quisesse continuar me considerando uma serva de Deus de verdade. Respirei fundo e falei para Urbano que queria fazer uma proposta para ele. Disse que no domingo seguinte ia ter um culto especial na minha igreja, que eu gostaria muito que ele fosse comigo, que ia estar do lado dele o tempo todo, que ninguém ia ter permissão de tratá-lo mal porque ele ia ser meu convidado pessoal. Vi o espanto no rosto dele, a descrença, como se eu tivesse proposto a coisa mais impossível do mundo. Ele começou a balançar a cabeça, dizendo que não podia, que não tinha roupa, que estava sujo, que ia fazer vergonha, que as pessoas iam ter nojo dele, que ele não merecia pisar num lugar santo. Mas eu insisti. Segurei na mão suja dele, sem pensar no que aquilo significava, e disse que Deus não olhava a aparência, mas o coração, que Jesus tinha comido com pecadores e prostitutas, que a igreja era justamente pro doente e não pro são, e que se a nossa congregação não podia receber um homem quebrado que precisava de amor, então a gente não era a igreja de verdade, era apenas um clube social de pessoas que fingiam ser santas. Pedi para ele pensar, disse que ia voltar ali na sexta-feira para trazer mais comida e conversar de novo, e que se ele aceitasse ir comigo no domingo, eu ia dar um jeito na roupa, ia ajudar ele a tomar um banho, ia fazer o que fosse necessário para que ele se sentisse digno de estar ali. Urbano não disse nem sim nem não naquela noite. Apenas acenou com a cabeça de um jeito que eu não soube interpretar. E eu fui embora com o coração pesado, mas também cheio de uma esperança estranha que eu não conseguia explicar. Durante os dias seguintes, não consegui parar de pensar nele. No trabalho, minha cabeça estava ali naquela travessa, me perguntando se ele tinha conseguido sobreviver mais um dia, se os meninos tinham voltado para atormentá-lo, se ele estava com fome, com frio. À noite, conversava com Altamiro sobre o que tinha acontecido, e meu marido, que sempre foi um homem simples, mas de bom coração, me apoiou e disse que se eu achava que era a coisa certa a fazer, ele ia me ajudar no que fosse preciso. Na sexta-feira, igual tinha prometido, voltei naquela travessa levando mais comida, umas roupas velhas do Altamiro que ainda estavam boas, um kit de higiene com sabonete, shampoo, escova de dente. Urbano estava lá, e quando me viu chegando, levantou com dificuldade e veio na minha direção com uma ansiedade no olhar que me deixou confusa. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ele disse que tinha pensado muito sobre o convite, que tinha passado aqueles dias todos se questionando se merecia aquela chance, se tinha coragem de encarar as pessoas de novo depois de tudo que tinha acontecido. Mas que durante a madrugada anterior tinha tido um sonho onde via uma multidão de gente com vestes brancas cantando e no meio daquela multidão tinha uma mulher que se parecia comigo, acenando para ele vir junto, e quando ele acordou, sentiu pela primeira vez em 10 anos uma coisa que achava que nunca mais ia sentir: esperança. Disse que se eu ainda quisesse levá-lo para a igreja, ele ia aceitar, mesmo com medo, mesmo achando que não merecia, porque talvez aquele fosse o último sinal de Deus para ele, a última chance de não morrer completamente perdido. Meu coração quase explodiu de alegria quando ouvi aquilo, mas ao mesmo tempo bateu um medo enorme de estar fazendo a coisa errada, de estar prometendo algo que não ia conseguir cumprir. E se as pessoas fossem cruéis com ele? E se o pastor não deixasse ele entrar? E se tudo aquilo virasse um escândalo que ia prejudicar ele ainda mais? Mas era tarde demais para voltar atrás, e alguma coisa dentro de mim dizia que precisava confiar, que precisava ter fé que Deus ia preparar o caminho. Combinamos que eu ia buscá-lo no domingo de manhã bem cedo,
antes do culto que começava às 9, e que a gente ia dar um jeito de arrumá-lo o melhor possível para não causar tanto choque. Dei para ele as roupas e o kit de higiene, e mostrei onde ficava um banheiro público perto da rodoviária, onde ele podia tentar se lavar um pouco. Mas sabia que não ia fazer milagre, que ele ia continuar com aquela aparência de quem vivia na rua, porque alguns dias não apagam anos de abandono. Cheguei em casa naquela sexta à noite, e não consegui dormir direito, pensando em tudo que podia dar errado. No sábado, fui na igreja ajudar na limpeza como sempre fazia, e aproveitei para sondar o terreno para ver como as pessoas iam reagir. Comentei casualmente com algumas irmãs que às vezes a gente precisava abrir o coração para pessoas diferentes, que Jesus tinha nos ensinado a amar sem fazer distinção. E vi algumas concordarem, mas outras olharem para mim com aquela cara de quem não gostou do rumo da conversa. Conversei com o pastor Aureliano depois do ensaio do coral. Contei para ele resumidamente sobre Urbano, sem dar muitos detalhes, apenas dizendo que tinha conhecido um irmão caído que precisava muito de uma palavra de esperança, e pedi se podia trazer ele no culto do dia seguinte. O pastor, que sempre foi um homem sério, mas justo, olhou para mim por uns segundos que pareceram horas, e então disse que a casa de Deus estava aberta para todos, que se aquele homem quisesse ouvir a palavra, ele seria bem-vindo, mas que eu precisava entender que algumas pessoas podiam ficar desconfortáveis e que eu tinha que estar preparada para lidar com isso. Saí dali com o coração dividido entre o alívio de ter a permissão do pastor e o medo do que ia acontecer, mas já não dava mais para voltar atrás. Passei o domingo de manhã numa ansiedade que quase me fez passar mal. Me arrumei para o culto como sempre, mas dessa vez escolhi uma roupa mais simples. Não quis passar aquele batom vermelho que eu gostava, porque ia chamar muita atenção. Prendi o cabelo num coque básico, quis ficar o mais discreta possível porque sabia que todas as atenções iam estar em Urbano. Altamiro foi comigo buscar ele. Levamos o carro mesmo sendo perto, porque não queria que ele tivesse que caminhar muito e chegar todo suado e cansado. Quando chegamos na travessa, Urbano estava nos esperando, e quando eu vi ele, quase não acreditei no que meus olhos estavam vendo. Ele tinha feito um esforço visível para se arrumar. O cabelo ainda estava longo e meio embaraçado, mas estava mais limpo, dava para ver que ele tinha tentado lavar. A barba continuava grande, mas ele tinha aparado um pouco com alguma coisa, provavelmente uma tesoura velha ou sei lá o quê. Estava usando a calça e a camisa que eu tinha levado, que ficaram grandes nele de tão magro que era, mas pelo menos estavam limpas e sem rasgos. Os sapatos eram uns tênis velhos que provavelmente achou no lixo, mas ele tinha limpado eles o melhor que pôde. O cheiro ainda estava ali. Aquele cheiro característico de quem vive na rua, mistura de suor velho, urina, sujeira acumulada, mas era muito mais fraco do que na primeira vez que o vi, e dava para perceber que ele tinha realmente se esforçado. O que mais me tocou foi ver nos olhos dele uma mistura de esperança e terror, como se fosse uma criança indo para o primeiro dia de aula, com medo de ser rejeitada, mas querendo desesperadamente pertencer. Abri a porta do carro e ele entrou no banco de trás, pedindo desculpas pelo cheiro, pelo incômodo, dizendo que podia desistir se a gente achasse melhor. Altamiro, do jeito calmo dele, disse que estava tudo bem, que ele era bem-vindo e ligou o carro. O caminho até a igreja foi feito em silêncio, apenas o rádio tocando baixinho uma música gospel, e eu rezava mentalmente o tempo todo pedindo que tudo desse certo, que as pessoas tivessem compaixão, que Deus usasse aquela situação para ensinar alguma coisa importante para todos nós. Quando estacionamos na frente da igreja, vi que já tinha bastante gente chegando. As irmãs todas arrumadas com seus vestidos de domingo, os irmãos de terno e gravata, as crianças limpinhas e penteadas. E ali estava eu prestes a entrar com um mendigo que destoava completamente daquele cenário. Saí do carro, respirei fundo e abri a porta para Urbano. Ele desceu devagar, tremendo visivelmente, e ficou ali parado sem saber o que fazer. Peguei no braço dele com firmeza, não para empurrar, mas para dar apoio, e começamos a caminhar em direção à porta da igreja. As conversas que aconteciam em grupinhos na calçada foram parando uma a uma conforme as pessoas notavam a nossa aproximação. Vi os olhares de espanto, de confusão, algumas sobrancelhas se erguendo, narizes torcendo discretamente, bocas se abrindo de surpresa.
A irmã Josefina, que era uma das mais conhecidas por ser meio fofoqueira e metida, foi a primeira a se aproximar, com aquele sorriso forçado que eu conhecia bem, e perguntou alto o suficiente para todo mundo ouvir quem era aquela pessoa que eu estava trazendo. Antes que eu pudesse responder, Urbano se adiantou e disse com uma voz que tremia, mas tinha uma dignidade inesperada, que ele era um irmão em Cristo que tinha sido convidado pela irmã Luciana para conhecer a congregação. A Josefina olhou ele de cima a baixo com uma cara que misturava nojo e descrença. E então virou para mim e disse que achava muito bonito essa coisa de ajudar os necessitados, mas que talvez a igreja não fosse o melhor lugar, que tinha instituições específicas para cuidar de pessoas assim, que a gente não sabia nada sobre aquele homem e que podia ser perigoso deixá-lo entrar. Senti a raiva subir, aquela mesma raiva que tinha sentido quando vi os meninos jogando pedras em Urbano, mas me forcei a manter a calma, respirei fundo e disse que Jesus tinha dito para deixar vir a ele os pequeninos, os quebrados, os rejeitados, e que se a nossa igreja não tinha espaço para alguém assim, então a gente tinha esquecido o propósito principal da nossa fé. O clima ficou tenso. Algumas pessoas concordaram comigo em silêncio, outras claramente acharam que eu estava sendo inconveniente, mas ninguém mais disse nada abertamente. Entrei na igreja com Urbano do meu lado, e escolhi sentar nos bancos do fundo, achando que seria menos chamativo assim. Mas as pessoas continuavam olhando, virando a cabeça para trás, cochichando entre si, e eu via Urbano encolhendo cada vez mais no banco, como se quisesse desaparecer. Segurei na mão dele por baixo da Bíblia e sussurrei que estava tudo bem, que ele tinha todo o direito de estar ali, que não ligasse para o que os outros pensavam. O culto começou com os louvores como sempre, e Urbano ficou ali quieto, sem cantar, apenas com os olhos fechados e lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. E eu sabia que aquelas lágrimas eram de tantas emoções misturadas que seria impossível separar uma da outra. Quando chegou a hora da pregação, o pastor Aureliano subiu no púlpito e começou a falar sobre o texto do Evangelho de Lucas, a parábola do filho pródigo. Falou sobre como o pai recebeu o filho que tinha desperdiçado tudo, que voltou falido e sujo de cuidar dos porcos, e como o pai não hesitou em correr para o filho, abraçar ele, beijar ele, vestir ele com a melhor roupa e fazer uma festa. Enquanto o pastor pregava, eu sentia que aquela mensagem estava sendo direcionada especificamente para aquele momento, para aquela situação, como se Deus tivesse preparado tudo direitinho. Olhei para o lado e vi que Urbano estava soluçando baixinho, o corpo todo tremendo, e percebi que ele estava tendo algum tipo de experiência espiritual profunda ali, algo que ia muito além do que eu podia compreender. Quando a pregação terminou e o pastor fez o apelo para quem quisesse aceitar Jesus ou reconciliar com Deus, Urbano se levantou tão rápido que me assustou. Ele saiu do banco e começou a caminhar em direção ao altar, tropeçando nas próprias pernas de tão emocionado, e a igreja inteira ficou em silêncio, observando aquele homem maltrapilho subindo em direção ao púlpito. O pastor Aureliano desceu para recebê-lo e Urbano caiu de joelhos na frente dele, chorando desesperadamente, pedindo perdão em voz alta, dizendo que tinha sido um servo de Deus que caiu, que tinha decepcionado todo mundo, que não merecia misericórdia, mas que estava ali implorando uma nova chance de sentir o amor de Deus de novo. A congregação inteira ficou paralisada, alguns com expressões de choque, outros começando a se emocionar também, e o pastor colocou a mão na cabeça dele e começou a orar. Foi nesse momento que aconteceu algo que ninguém esperava, algo que mudaria completamente o rumo daquele culto e da minha própria vida. O pastor, ainda com a mão na cabeça de Urbano, se virou para a congregação e disse que sentia no espírito que aquele homem tinha uma mensagem importante para dar, que Deus estava querendo usar justamente alguém que o mundo tinha descartado para ensinar uma lição profunda para todos nós que nos achávamos tão santos e corretos. Perguntou se Urbano queria compartilhar alguma coisa com a igreja. E eu vi o pânico nos olhos dele, vi ele começar a balançar a cabeça negando. Mas o pastor insistiu gentilmente, dizendo que às vezes Deus escolhe os vasos mais quebrados para manifestar sua glória.
Urbano ficou ali de joelhos por mais uns segundos, claramente travando uma batalha interna, e então, com uma voz que mal saía da garganta, ele pediu para ficar de pé porque as pernas estavam doendo. O pastor ajudou ele a se levantar, e ali, em pé na frente de toda aquela congregação de mais de 150 pessoas que olhavam para ele com uma mistura de curiosidade, repulsa e compaixão, Urbano começou a falar. A voz dele estava trêmula no começo. As palavras saíam meio enroladas, porque ele não tinha mais todos os dentes e a dicção ficava prejudicada, mas à medida que ia falando, algo começou a mudar. Era como se uma transformação estava acontecendo, bem ali na frente dos nossos olhos, como se aquele homem quebrado estivesse sendo preenchido por uma força que não era dele, e a voz foi ficando mais firme, mais clara, mais poderosa. Ele começou contando a história que tinha me contado naquela travessa, mas com muito mais detalhes, com uma honestidade brutal que fazia doer só de ouvir. Falou sobre como tinha sido um pastor respeitado, como tinha uma família linda, como pregava a palavra de Deus com convicção, enquanto escondia o vício que crescia silenciosamente por trás da fachada de homem santo. Descreveu a primeira vez que bebeu escondido, a culpa que sentiu, as promessas que fez para si mesmo de que seria a última vez, e como essas promessas foram sendo quebradas uma após a outra até que o controle estava completamente perdido. Contou sobre as mentiras que inventava para a esposa Geralda quando chegava tarde em casa com hálito de bebida, dizendo que tinha ido visitar irmãos doentes ou que tinha ficado orando na igreja. E como ela acreditava porque confiava nele cegamente, porque ele era o pastor, o homem de Deus da família, aquele que deveria estar mais próximo do sagrado. Relatou o dia em que tudo desmoronou, quando subiu no púlpito completamente embriagado para pregar no culto de domingo à noite e não conseguiu nem ler o versículo bíblico direito, quando tropeçou nos próprios pés e caiu na frente de todo mundo, e como aquela queda física foi apenas o símbolo da queda moral e espiritual que já tinha acontecido há muito tempo, mas que ele tinha conseguido esconder até aquele momento. A igreja estava em silêncio absoluto. Você podia ouvir uma agulha cair no chão, e Urbano continuava falando, agora com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, mas com a voz firme, sem tremer. Contou como a igreja o expulsou com vergonha e escândalo, como o conselho de pastores se reuniu e decidiu que ele não podia mais exercer o ministério, como foi proibido de voltar àquela congregação que ele tinha ajudado a construir, como as pessoas que antes o reverenciavam agora atravessavam a rua para não ter que cumprimentá-lo. Descreveu a dor de ver a esposa pegando as crianças e indo embora, levando os 2 filhos pequenos, o Casimiro, que tinha 7 anos, e a Undina, que tinha apenas 5. E como ele implorou para que ela ficasse, prometeu que ia mudar, que ia parar de beber, mas ela disse que não podia mais confiar nele, que precisava proteger as crianças de um pai que tinha se tornado um estranho perigoso. Falou sobre como tentou arrumar trabalho, mas ninguém queria contratar um ex-pastor caído em desgraça. Como as portas foram se fechando uma a uma. Como a casa foi tomada pelo banco porque não conseguia mais pagar o financiamento. Como acabou dormindo no carro até o carro ser rebocado. E como finalmente aceitou que ia ter que viver nas ruas porque não tinha mais nada, absolutamente nada, além da roupa do corpo e do vício que o consumia. As pessoas na igreja estavam visivelmente emocionadas agora. Algumas mulheres choravam abertamente. Via até alguns homens enxugando lágrimas discretamente. E a irmã Josefina, que tinha sido tão ríspida na entrada, estava com a mão na boca, os olhos arregalados. Urbano fez uma pausa para respirar, limpou o rosto com a manga da camisa e então continuou falando, agora sobre os anos que passou vivendo nas ruas de várias cidades pelo Brasil. Contou sobre a humilhação de pedir esmola, de estender a mão e ouvir xingamentos ao invés de receber ajuda, de ser cuspido, de ser chutado, de ser tratado como se fosse menos que humano. Descreveu as noites de frio dormindo em marquises de lojas ou embaixo de pontes, usando papelão como cobertor, acordando molhado quando chovia, tremendo de frio no inverno, suando e sendo picado por insetos no verão.
Falou sobre a fome constante, sobre catar comida do lixo, sobre disputar restos com cachorros, sobre comer coisas que antes o fariam vomitar só de olhar, mas que se tornaram a única opção de sobrevivência. Relatou as vezes que foi espancado por outros moradores de rua disputando território. Às vezes que foi atacado por jovens que achavam divertido bater em mendigos. Às vezes que acordou sem saber onde estava porque tinha bebido tanto para esquecer a dor que tinha um apagão completo da memória. Mas então, e aqui a voz dele mudou de tom, ficou mais suave, mas ao mesmo tempo mais intensa. Urbano começou a falar sobre como no meio de toda aquela escuridão, Deus nunca tinha realmente o abandonado, mesmo que ele tivesse certeza que sim. Contou sobre pequenos milagres que aconteciam de vez em quando. Uma pessoa que dava comida sem olhar com nojo. Um lugar coberto para dormir que aparecia na hora certa. Uma roupa quente que alguém deixava num banco de praça como se soubesse que ele precisava. Falou sobre os momentos de solidão profunda em que conversava com Deus, mesmo achando que Deus não estava ouvindo. Sobre como pedia perdão todas as noites, mesmo sem acreditar que poderia ser perdoado. Sobre como implorava para ter forças para parar de beber, mas sempre falhava no dia seguinte, quando a abstinência começava a doer no corpo e na alma. Descreveu a luta constante entre querer viver e querer morrer, entre ter esperança de que um dia as coisas poderiam melhorar e a certeza de que estava condenado a viver e morrer naquela miséria. Mencionou as 3 vezes que tentou acabar com a própria vida, uma vez com remédios que achou no lixo de uma farmácia, outra se jogando na frente de um carro, mas o motorista conseguiu desviar, e a última tentando se enforcar com um cinto velho, mas o cinto arrebentou e ele caiu no chão e ficou ali chorando de frustração por não conseguir nem morrer direito. E então chegou na parte da história que eu conhecia, sobre aquela terça-feira quando os meninos estavam jogando pedras nele e eu apareci. Mas Urbano contou de uma perspectiva que me fez ver aquele momento de um jeito completamente diferente. Disse que naquele dia ele tinha acordado com uma certeza estranha de que aquele seria seu último dia vivo, que de alguma forma sabia que não ia aguentar mais um dia daquele sofrimento, e que quando os meninos começaram a atirar pedras, ele nem tentou se defender direito, porque uma parte dele queria que uma daquelas pedras acertasse em cheio na cabeça e terminasse tudo de uma vez. Mas então eu apareci, gritando com os meninos, ameaçando chamar a polícia, defendendo ele mesmo sendo uma completa estranha, e naquele momento ele disse que sentiu algo que não sentia há anos. Sentiu que alguém o via como ser humano, não como lixo descartável. Contou que quando eu me aproximei dele e olhei nos olhos dele sem nojo, sem medo, apenas com compaixão genuína, foi como se um raio de luz tivesse atravessado a escuridão que cobria a alma dele há tanto tempo. E quando eu voltei com a comida, quando sentei do lado dele ali no chão sujo, sem me importar em sujar minha roupa, quando ofereci aquela comida preparada com carinho, ele disse que foi a primeira vez em 10 anos que alguém tratou ele com dignidade, e que aquilo quebrou alguma coisa dentro dele. Quebrou aquela casca dura que ele tinha construído para se proteger da dor de ser rejeitado constantemente. A congregação inteira estava pendurada em cada palavra que saía da boca dele, e eu estava ali, no banco de trás com as lágrimas escorrendo sem parar, porque estava ouvindo pela primeira vez o impacto que aquele simples ato de bondade tinha tido. Estava entendendo que Deus tinha me usado naquele momento de uma forma que eu nem tinha consciência. Urbano continuou dizendo que nos dias seguintes, enquanto esperava eu voltar na sexta-feira como tinha prometido, ele ficou pensando muito sobre tudo, sobre como tinha chegado até ali, sobre todas as escolhas erradas que tinha feito, sobre todas as pessoas que tinha machucado, sobre tudo que tinha perdido. E que pela primeira vez começou a se perguntar se talvez, só talvez, ainda houvesse um caminho de volta, se talvez Deus realmente não tivesse desistido completamente dele, se talvez aquela mulher que apareceu do nada para ajudar ele fosse um sinal de que ainda havia esperança. Falou sobre o sonho que teve, e como quando acordou daquele sonho sentiu algo que achava que nunca mais ia sentir, uma vontade genuína de tentar de novo, de acreditar que poderia haver um recomeço mesmo depois de ter caído tão fundo.
Então ele parou de falar sobre o passado e começou a falar diretamente para a congregação, olhando nos rostos das pessoas, fazendo contato visual mesmo com aqueles que desviavam o olhar envergonhados. Disse que sabia que muitos ali estavam incomodados com a presença dele, que podia sentir o cheiro de desaprovação misturado com o cheiro ruim que vinha do corpo dele, e que não julgava ninguém por isso, porque ele mesmo teria reagido da mesma forma se estivesse no lugar deles alguns anos atrás. Falou que quando era pastor e via mendigos na rua, ele também desviava o caminho, também pensava que aquelas pessoas estavam naquela situação por serem preguiçosas ou irresponsáveis, também acreditava que se elas realmente quisessem mudar de vida, era só parar de beber e arrumar um trabalho. Disse que agora sabia como essa visão era simplista e cruel, como era fácil julgar quando você nunca passou por aquilo, como era fácil achar que você nunca cairia tão baixo até que você realmente cai e descobre que o buraco é muito mais fundo do que você imaginava e que subir de volta parece impossível quando você está lá no fundo. Urbano começou então a pregar, e eu não tenho outra palavra para descrever o que aconteceu ali, porque aquilo que saiu da boca dele não era apenas um relato pessoal, era uma pregação poderosa que tocava em verdades profundas sobre graça, sobre perdão, sobre como a igreja muitas vezes se torna um clube de pessoas que fingem ser perfeitas ao invés de ser um hospital para almas feridas. Ele falou sobre o fariseu e o publicano que foram orar no templo, e como o fariseu agradecia a Deus por não ser como os outros homens, ladrões, injustos e adúlteros, enquanto o publicano nem ousava levantar os olhos para o céu e apenas batia no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Perguntou quantas pessoas ali eram como o fariseu, se achando superiores aos outros por irem à igreja todo domingo, por pagarem o dízimo, por não terem vícios visíveis, enquanto julgavam e condenavam aqueles que tinham caído. Disse que a verdadeira medida de uma igreja não era o tamanho do templo, não era quantas pessoas frequentavam os cultos, não era quanto dinheiro entrava nos cofres, mas sim como aquela igreja tratava os pequeninos, os quebrados, os pecadores que chegavam buscando misericórdia. A voz dele ia ficando cada vez mais forte, mais clara, e era possível ver que ali estava um homem que tinha sido pastor de verdade, que sabia pregar, que tinha unção mesmo depois de anos afastado, mesmo com toda a sujeira física e moral que carregava. Ele citou versículos de memória, versículos que estavam gravados na mente dele mesmo depois de tanto tempo, sobre como Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, sobre como há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Falou sobre como Jesus tocou nos leprosos que ninguém queria chegar perto, sobre como comeu com cobradores de impostos e prostitutas, sobre como defendeu a mulher adúltera que ia ser apedrejada, dizendo que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Perguntou se a igreja estava seguindo o exemplo de Jesus ou se estava apenas criando mais pedras para atirar nas pessoas que já estavam caídas no chão. Vi várias pessoas na congregação chorando agora, não só de emoção, mas também de convicção, e percebi que algo profundo estava acontecendo ali, que Deus estava realmente usando aquele homem que a sociedade tinha descartado para ensinar uma lição que todos nós precisávamos aprender. Urbano, então, fez algo que me pegou completamente de surpresa. Ele olhou diretamente para a irmã Josefina, que estava na segunda fileira, e disse que não julgava ela por ter questionado a presença dele ali, porque ela estava apenas protegendo o espaço dela, protegendo a igreja que amava, e isso era natural. Mas pediu para que ela e todos os outros imaginassem como seria se eles estivessem no lugar dele, se tivessem perdido tudo, se fossem tratados como lixo todos os dias, se a única coisa que restasse fosse a esperança de que talvez Deus ainda os amasse apesar de tudo. Perguntou se eles não gostariam que alguém lhes desse uma chance, que alguém olhasse além da aparência suja e visse a pessoa que estava escondida ali embaixo, desesperada por aceitação e amor. O clima na igreja tinha mudado completamente. Você podia sentir no ar um quebrantamento coletivo acontecendo, as barreiras de julgamento e preconceito sendo derrubadas uma a uma. Urbano, então, estendeu as mãos trêmulas para a congregação e disse que não estava ali pedindo pena de ninguém,
Não queria que as pessoas sentissem pena dele, porque pena era algo condescendente que mantinha a distância entre quem dá e quem recebe. O que ele queria, o que ele estava implorando, era que as pessoas vissem nele um espelho do que qualquer um poderia se tornar se as circunstâncias fossem outras, que entendessem que a única diferença entre ele e eles era a graça de Deus que tinha sustentado eles até aquele momento. Disse que ele tinha sido pastor, tinha sido respeitado, tinha sido exemplo para muita gente. E mesmo assim caiu, então ninguém estava imune. Ninguém podia se achar tão forte ou tão santo a ponto de não precisar de misericórdia. E então, com uma humildade que partiu meu coração, Urbano pediu perdão. Pediu perdão para Deus por ter usado o ministério de forma indigna, por ter pregado a palavra enquanto vivia em mentira, por ter decepcionado tantas pessoas que confiavam nele. Pediu perdão para a esposa Geralda, onde quer que ela estivesse, por ter destruído a família, por ter falhado como marido e como pai, por ter causado tanta dor em quem ele deveria proteger. Pediu perdão para os filhos que ele não via há mais de 10 anos, que provavelmente nem lembravam mais direito do rosto dele, por não ter sido o pai que eles mereciam, por ter escolhido a bebida ao invés de escolher estar presente na vida deles. E pediu perdão também para a congregação dele antiga, lá em Goiânia, por ter manchado o nome de Deus, por ter dado motivo para os incrédulos zombarem da igreja, por ter sido pedra de tropeço ao invés de ser luz. Depois de pedir perdão, ele fez algo ainda mais impressionante. Começou a falar sobre gratidão, sobre como mesmo no meio do inferno, que tinha sido sua vida nos últimos 10 anos, ele podia ver agora, olhando para trás, as mãos de Deus o sustentando de maneiras que ele não entendia na época. Agradeceu pelas vezes que poderia ter morrido de frio, mas não morreu. Pelas vezes que poderia ter sido morto em brigas ou ataques, mas sobreviveu. Pelas vezes que a fome era tanta que achava que ia desmaiar, mas alguém aparecia com comida. Agradeceu até pelo fundo do poço, porque foi lá no fundo, quando não tinha mais nada, nem orgulho, nem esperança, nem vontade de viver, que ele finalmente parou de fugir de Deus e começou a clamar de verdade por socorro. E agradeceu especialmente. E aqui ele olhou diretamente para mim e eu senti meu coração apertar, por uma mulher que teve coragem de parar quando todo mundo passava reto, que teve coragem de estender a mão quando todo mundo virava o rosto, que teve coragem de ver um ser humano onde todo mundo só via um mendigo nojento. Disse que quando eu o convidei para vir à igreja, a primeira reação dele foi de pânico, porque a igreja era o lugar onde ele tinha perdido tudo, onde tinha sido exposto e humilhado, onde tinha visto as pessoas que mais amava virarem as costas para ele. Mas que, ao mesmo tempo, uma parte dele sabia que precisava voltar, precisava encarar esse medo, precisava estar num lugar onde o nome de Deus era pronunciado, mesmo que esse lugar trouxesse memórias dolorosas. Contou sobre como passou a noite de sábado tentando se limpar o melhor que podia numa torneira pública, usando o sabonete que eu tinha dado, lavando as roupas e esperando secar, tentando fazer a barba com uma gilete enferrujada que achou no lixo e quase se cortou todo no processo. Disse que fez tudo isso não porque queria impressionar ninguém, mas porque queria honrar o convite que eu tinha feito. Queria mostrar que respeitava a casa de Deus, mesmo estando do jeito que estava. Queria demonstrar que por baixo de toda aquela sujeira ainda existia um homem que se importava, que tinha dignidade mesmo que o mundo tivesse tentado roubar isso dele. Urbano então fez uma pausa longa, olhou para baixo para os próprios pés calçados naqueles tênis velhos e gastos, e quando levantou a cabeça de novo, tinha uma serenidade no rosto dele que não estava lá antes. Disse que não sabia o que ia acontecer depois daquele dia, se ia conseguir sair das ruas, se ia conseguir parar de beber, se ia conseguir reconstruir alguma coisa da vida que tinha destruído. Mas que pela primeira vez em muito tempo, ele queria tentar, queria acreditar que talvez não fosse tarde demais, que talvez Deus pudesse usar até mesmo um vaso completamente quebrado como ele. Falou que se as pessoas ali naquela igreja pudessem apenas aprender uma coisa com a história dele, que fosse isso, que ninguém está tão longe que não possa voltar, ninguém caiu tão fundo que Deus não possa alcançar, e que às vezes a coisa mais espiritual que podemos fazer não é pregar um sermão bonito ou cantar um louvor emocionante, mas simplesmente parar para ajudar alguém que está caído no chão,
mesmo que isso nos suje, mesmo que isso nos custe, mesmo que as outras pessoas julguem. Quando ele finalmente parou de falar, o silêncio que tomou conta da igreja era diferente do silêncio do início. Não era mais um silêncio de desconforto ou julgamento, era um silêncio de reverência, como se todos tivessem acabado de presenciar algo sagrado. E então, uma coisa incrível aconteceu. A irmã Josefina, aquela mesma que tinha questionado a presença dele na entrada, se levantou do banco onde estava sentada e começou a caminhar em direção ao altar. Tinha lágrimas escorrendo pelo rosto dela, a maquiagem toda borrada, e quando chegou perto de Urbano, ela abriu os braços e o abraçou. Abraçou forte, sem se importar com o cheiro, sem se importar com a sujeira, e pediu perdão por ter julgado ele, por ter esquecido que todos nós somos pecadores carentes de graça. E como se aquilo fosse um sinal, outras pessoas começaram a se levantar e vir para frente também, uma após a outra, formando uma fila para abraçar aquele homem que minutos antes muitos deles queriam que ficasse do lado de fora da igreja. Eu estava ali no meu banco, completamente tomada pela emoção do que estava presenciando, e via o pastor Aureliano, com as mãos levantadas, agradecendo a Deus, a esposa dele tocando órgão suavemente, uma música de adoração, e todo mundo chorando e abraçando e pedindo perdão uns aos outros. Era como se Deus tivesse usado a história de Urbano para quebrantar todos nós, para nos lembrar do que realmente importava, para nos tirar da zona de conforto espiritual, onde a gente achava que estava bem, porque seguia as regrinhas todas, mas tinha esquecido o coração do Evangelho. Vi homens fortes chorando igual crianças. Vi mulheres que eram conhecidas por serem duras abraçando Urbano e molhando o ombro dele com lágrimas de arrependimento. Vi até adolescentes, aqueles que normalmente ficavam no fundo da igreja mexendo no celular escondido, vindo para frente com os rostos sérios e os olhos vermelhos. Fiquei sentada ali observando tudo aquilo por mais algum tempo, com o coração tão cheio que parecia que ia explodir. E então eu também me levantei e fui até lá. Quando cheguei perto de Urbano, nossos olhos se encontraram, e ele me olhou com uma gratidão tão profunda que nem precisava de palavras. Abri meus braços e ele entrou neles como uma criança que encontra a mãe depois de estar perdida. E a gente ficou ali abraçado sem falar nada, só sentindo a presença um do outro e a presença de Deus naquele momento que nenhum de nós dois ia esquecer nunca. Ele sussurrou no meu ouvido um agradecimento tão sincero que me fez chorar ainda mais. Disse que eu tinha salvado a vida dele não só trazendo comida, mas trazendo de volta a esperança. E eu respondi que não tinha sido eu. Tinha sido Deus usando as minhas mãos, as minhas pernas, a minha voz para alcançar ele no momento certo. O culto, que deveria ter terminado ao meio-dia, acabou se estendendo até quase 2 da tarde, porque ninguém queria ir embora. Todo mundo queria ficar ali, naquele clima de quebrantamento e transformação. O pastor Aureliano, com uma sabedoria que eu admirei muito naquele momento, não tentou retomar o controle do culto ou direcionar as coisas, apenas deixou o Espírito Santo trabalhar do jeito que precisava trabalhar. As pessoas começaram a compartilhar testemunhos, a confessar pecados escondidos, a pedir perdão por julgamentos que tinham feito, e era como se as máscaras que todo mundo usava tinham finalmente caído, e a gente podia ver uns aos outros de verdade pela primeira vez. O irmão Expedito, que era diácono e sempre teve fama de ser meio orgulhoso, confessou que tinha um problema com jogos de azar que escondia da igreja e da própria família, e que a pregação de Urbano tinha tocado nele porque ele também vivia com medo de ser descoberto e perder tudo. A irmã Margarida, uma senhora de uns 70 anos, que sempre foi muito rígida e crítica com todo mundo, se levantou tremendo e contou que tinha um filho que era dependente químico e que ela tinha expulsado de casa há 5 anos. E que naquele momento percebeu que tinha feito exatamente o que a igreja tinha feito com Urbano, tinha julgado e condenado ao invés de estender a mão com amor. Disse que ia procurar o filho dela naquela mesma semana, que ia pedir perdão e ia oferecer ajuda. Não importava quantas vezes ele já tivesse decepcionado ela, porque se Deus não desistia dos pecadores, quem era ela para desistir do próprio filho? Vi também casais que estavam em crise confessarem seus problemas ali na frente de todo mundo e se reconciliarem,
Jovens que estavam afastados da igreja por se sentirem julgados, voltarem e serem recebidos com abraços e lágrimas. E era como se aquele culto tinha se transformado num momento de cura coletiva que ia muito além do que qualquer um de nós poderia ter planejado ou imaginado. Quando finalmente as coisas começaram a se acalmar, o pastor Aureliano chamou Urbano de volta para o púlpito e perguntou o que ele precisava, como a igreja podia ajudar ele de forma prática a sair das ruas e reconstruir a vida. Urbano ficou meio sem jeito com a pergunta. Claramente não esperava que oferecessem ajuda assim, tão diretamente, e começou a dizer que não queria ser um peso, que não queria que as pessoas se sentissem obrigadas a fazer alguma coisa por ele. Mas o pastor insistiu, disse que não era obrigação, mas sim privilégio, poder ajudar alguém que Deus tinha trazido até eles de uma forma tão clara, e que se a igreja não podia fazer isso por um dos seus, então de que adiantava todos os programas e atividades que a gente tinha? Ali mesmo, na frente de todo mundo, o irmão Valdemar, que tinha uma pequena oficina mecânica, ofereceu um emprego para Urbano. Disse que podia começar fazendo serviços simples de limpeza e organização e ir aprendendo o ofício aos poucos. A irmã Celina, que tinha uma casa de 3 quartos, mas morava sozinha desde que os filhos casaram, ofereceu um dos quartos para ele ficar até conseguir se estabilizar financeiramente e alugar um lugar próprio. Outros irmãos começaram a oferecer roupas, sapatos, produtos de higiene. E em questão de minutos, estava tudo organizado. Um plano concreto de como ajudar Urbano a sair daquela situação. Mas não era só ajuda material. O pastor também chamou alguns irmãos que tinham formação em psicologia e aconselhamento para formar uma rede de apoio, para ajudar Urbano a lidar com o vício da bebida de forma estruturada, com acompanhamento, com alguém que pudesse conversar com ele nos momentos difíceis quando a tentação batesse forte. Organizaram uma escala de pessoas que iam se revezar para almoçar com ele durante a semana, para garantir que ele não ficasse sozinho na luta, que sempre tivesse alguém por perto que se importava e que ia responsabilizá-lo de forma amorosa, mas firme. Era uma demonstração prática de como a igreja deveria funcionar, não só com palavras bonitas e louvores emocionantes, mas com ação concreta, com sacrifício real, com envolvimento verdadeiro na vida das pessoas. Saí daquele culto completamente transformada, sentindo que tinha presenciado algo que ia marcar não só a minha vida, mas a vida de toda aquela congregação. Quando chegamos em casa, eu e Altamiro ficamos conversando por horas sobre tudo o que tinha acontecido, repassando cada detalhe, cada emoção, ainda tentando processar a magnitude daquilo tudo. Meu marido, que normalmente era homem de poucas palavras, disse que em todos os anos que ia naquela igreja, nunca tinha visto um culto tão poderoso. Nunca tinha sentido a presença de Deus de forma tão tangível. Disse também que estava orgulhoso de mim por ter tido coragem de fazer o que a maioria das pessoas não teria feito, e que aquilo tinha mudado ele também. Tinha feito ele refletir sobre quantas vezes passou reto por alguém que precisava de ajuda porque estava com pressa, ou porque simplesmente não queria se envolver. Nos dias seguintes, a notícia do que tinha acontecido naquele culto se espalhou pela cidade inteira. Outras igrejas começaram a ligar, perguntando se podiam convidar Urbano para dar o testemunho dele lá também. Pessoas que nem frequentavam igreja apareceram querendo conhecer aquele mendigo que tinha pregado e transformado uma congregação inteira. Mas Urbano, com uma humildade que me surpreendeu, disse que não queria virar atração, não queria que as pessoas o procurassem por curiosidade mórbida ou para ouvir uma história sensacionalista. Disse que precisava primeiro cuidar da própria restauração, se fortalecer espiritualmente e emocionalmente antes de pensar em ministrar para outras pessoas, porque não queria repetir o erro do passado de pregar sem estar em ordem com Deus. A adaptação à nova vida não foi fácil para ele. Eu acompanhei de perto todo o processo nos meses seguintes e vi que foi uma luta diária, com altos e baixos, com recaídas e vitórias. Houve dias em que Urbano sumiu. Voltou para a rua porque a pressão de viver dentro de casa, de ter responsabilidades, de lidar com a sobriedade, era demais para ele. E a irmã Celina me ligava desesperada, perguntando o que fazer. Saíamos eu, Altamiro
e alguns irmãos para procurar ele pela cidade, e geralmente encontrávamos em algum bar ou embaixo de alguma ponte, bêbado e chorando, dizendo que era inútil tentar porque ele sempre ia ser um fracasso. Nesses momentos, ao invés de julgar ou desistir dele, a gente simplesmente ficava ali, às vezes em silêncio, às vezes lembrando ele de quanto Deus o amava e de quanto já tinha avançado. E, eventualmente, ele aceitava voltar para casa e recomeçar mais uma vez. O trabalho na oficina do irmão Valdemar foi desafiador no começo, porque Urbano não tinha mais o costume de acordar cedo, de cumprir horários, de seguir instruções, depois de tantos anos vivendo sem estrutura nenhuma. Teve dias que chegou atrasado, teve dias que não apareceu. Teve dias que fez o serviço de qualquer jeito porque a mente estava confusa pela abstinência. Mas o Valdemar foi paciente, firme quando precisava ser, mas sempre amoroso. E aos poucos Urbano foi pegando o ritmo, foi se acostumando com a rotina, foi redescobrindo o prazer de fazer um trabalho bem feito e receber um salário honesto por isso. Vi ele chorando no dia que recebeu o primeiro pagamento, segurando aquelas notas amassadas nas mãos trêmulas e olhando para elas como se fossem uma fortuna, e dizendo que não se lembrava da última vez que tinha ganhado dinheiro do próprio trabalho e não da mendicância. As sessões de aconselhamento com os irmãos, que tinham formação em psicologia, foram fundamentais para ele ir cavando mais fundo nas raízes do vício, entendendo os gatilhos emocionais que o levavam a beber, aprendendo estratégias para lidar com a ansiedade e a depressão que sempre vinham junto. Descobriu que começou a beber não por fraqueza de caráter, como muitos pensam, mas como uma forma de automedicação para lidar com traumas da infância que nunca tinha processado direito, com o estresse enorme de cuidar de uma igreja grande sem ter apoio emocional adequado, com a pressão de sempre ter que parecer forte e ter todas as respostas, quando na verdade era um ser humano frágil que também precisava de cuidado. Foi um processo doloroso de desconstrução e reconstrução, de tirar camada por camada de defesas que ele tinha criado ao longo dos anos, de enfrentar verdades sobre si mesmo que preferia não ver. A igreja inteira se mobilizou em torno dele de uma forma que era bonita de ver, mas que também gerava uma pressão enorme, porque Urbano sentia que não podia falhar, que não podia decepcionar todas aquelas pessoas que estavam investindo tempo, dinheiro e energia emocional nele. Tinha que lidar com a culpa esmagadora de ter falhado antes e com o medo paralisante de falhar de novo, e isso às vezes era quase insuportável. Foram muitas conversas em que ele desabafava comigo, dizendo que não sabia se merecia toda aquela atenção, se não seria melhor desaparecer para não correr o risco de decepcionar todo mundo mais uma vez. Eu sempre dizia a mesma coisa, que não era sobre merecer, era sobre graça, que graça, por definição, é imerecida, e que as pessoas estavam ajudando porque amavam e porque Deus tinha tocado no coração delas, não porque ele tinha que pagar de volta ou corresponder às expectativas. Aos poucos, muito devagar, Urbano foi se permitindo acreditar que talvez realmente pudesse haver um futuro diferente para ele, que talvez não estivesse condenado a repetir os mesmos erros para o resto da vida. Começou a participar mais ativamente dos cultos, não só indo, mas também ajudando em tarefas simples, como arrumar as cadeiras, distribuir os inários, cumprimentar as pessoas na porta. Via nele uma transformação, não só física, porque com alimentação regular e cuidados básicos de saúde, ele foi engordando um pouco e ficando com aparência menos cadavérica, mas principalmente uma transformação interna que transparecia nos olhos, no jeito de falar, na postura. Ainda tinha dias ruins, dias em que a depressão batia forte e ele mal conseguia sair da cama. Dias em que a vontade de beber era tão intensa que ele tremia e suava frio, mas nesses dias tinha sempre alguém da igreja que aparecia para ficar com ele, para orar, para simplesmente estar presente. Um dos momentos mais marcantes dessa jornada foi quando, depois de quase 6 meses vivendo aquela nova rotina, Urbano reuniu coragem para tentar entrar em contato com a ex-esposa e os filhos. Passou semanas se preparando emocionalmente para isso, escrevendo e reescrevendo uma carta pedindo perdão, ensaiando o que ia dizer se conseguisse falar com eles por telefone, tremendo só de pensar na possibilidade de ser rejeitado mais uma vez.
Quando finalmente conseguiu o telefone da Geralda, através de um primo dela que ainda morava em Goiânia, ficou horas olhando para aqueles números anotados num papel amassado antes de ter coragem de discar. Eu estava com ele naquele dia, na casa da irmã Celina, e vi quando ele pegou o telefone com as mãos tremendo tanto que quase derrubou o aparelho. A conversa foi curta, dolorosa, cheia de silêncios longos e palavras entrecortadas. Geralda atendeu, e quando reconheceu a voz dele ficou em choque, não sabia se desligava ou se continuava ouvindo, e Urbano só conseguia pedir perdão repetidamente, dizendo que não esperava que ela o perdoasse, mas que precisava que ela soubesse que ele estava arrependido de verdade, que estava tentando reconstruir a vida, que não bebia há quase 6 meses e que entendia completamente se ela não quisesse ter nada a ver com ele nunca mais. Ela ouviu tudo em silêncio e, no final, disse apenas que precisava de tempo para processar aquilo, que não podia prometer nada, que tinha sofrido demais e construído uma vida nova e não sabia se queria abrir aquela ferida de novo. Disse também que os filhos já eram adolescentes agora, que o Casimiro tinha 17 anos e a Ondina 15, que eles tinham um padrasto bom que cuidava deles como se fossem filhos de sangue, e que ela não sabia se seria saudável para eles reencontrar um pai que praticamente não conheciam mais. Urbano desligou aquele telefone completamente destruído, chorou durante horas agarrado num travesseiro e durante semanas andou como um zumbi, fazendo as coisas no automático, mas claramente sem estar presente de verdade. Ficou obcecado com a ideia de provar para Geralda que tinha mudado, de mostrar para os filhos que era digno de ser chamado de pai de novo. E essa obsessão começou a se tornar perigosa porque toda a motivação dele para se manter sóbrio estava depositada nessa possibilidade de reconciliação familiar. E quando essa possibilidade parecia cada vez mais distante, a vontade de desistir de tudo voltava com força total. Foi nesse período que tivemos longas conversas sobre onde colocar a esperança, sobre como a sobriedade e a transformação precisavam ser buscadas primeiro por ele mesmo e pela relação dele com Deus. Não como moeda de troca para reconquistar o amor das pessoas que ele tinha machucado. Difícil fazer alguém entender isso quando tudo que ele queria era desfazer o estrago que tinha feito, quando a culpa era tão grande que parecia uma montanha impossível de escalar. O pastor Aureliano também conversou muito com ele nessa época, compartilhando a própria experiência de ter cometido erros no ministério e ter aprendido que perdão de Deus não depende de a gente conseguir consertar todas as consequências dos nossos pecados, porque muitas vezes essas consequências são permanentes e tudo o que podemos fazer é seguir em frente carregando as cicatrizes, mas não deixando que elas definam quem somos agora. Passaram-se alguns meses de silêncio total da Geralda, meses em que Urbano ia trabalhar, participava da igreja, fazia tudo certinho, mas com um peso visível no coração. E então, numa terça-feira comum de novembro, ele recebeu uma ligação dela dizendo que tinha conversado muito com os filhos, que eles estavam curiosos para conhecer o pai biológico, mas também assustados e confusos, e que ela tinha decidido dar uma chance, não prometendo nada além de uma conversa, um único encontro para ver como todos se sentiriam. Marcaram para um sábado no mês seguinte, num parque público em Goiânia, terreno neutro onde todos pudessem se sentir seguros e sair a qualquer momento se ficasse desconfortável. Quando Urbano me contou isso, vi nele uma mistura tão intensa de alegria e terror que era difícil até de ver, porque aquele encontro significava tudo para ele, mas também tinha potencial de destruí-lo completamente se não saísse bem. Nas semanas que antecederam aquele encontro, a igreja inteira se mobilizou para ajudar Urbano a se preparar. As irmãs fizeram uma vaquinha e compraram roupas novas para ele, não roupas de segunda mão, mas peças novas mesmo, bonitas, que o fizessem sentir digno. O irmão Irineu, que era barbeiro, fez questão de cortar o cabelo dele de graça e aparar a barba, deixando ele com uma aparência completamente diferente da primeira vez que tinha entrado naquela igreja. A irmã Terezinha, que era dentista, ofereceu tratamento dentário e em poucos meses conseguiu restaurar alguns dos dentes que faltavam e limpar os que estavam amarelados, devolvendo para Urbano um sorriso que ele não mostrava há anos de tanta vergonha. Foi incrível ver como esses pequenos atos de bondade iam restaurando não só a aparência física dele,
mas também a dignidade, a autoestima, a sensação de ser visto como ser humano valioso e não como lixo descartável. A viagem até Goiânia foi tensa. Urbano quase não dormiu na noite anterior, e no ônibus passou as 8 horas inteiras inquieto, mexendo nas mãos, olhando pela janela sem ver nada de verdade, ensaiando mentalmente o que ia dizer. Eu e Altamiro fomos com ele porque ele pediu. Disse que não conseguiria fazer aquilo sozinho, que precisava ter alguém conhecido por perto, mesmo que fosse só para esperar num banco do parque, enquanto ele conversava com a família. Chegamos em Goiânia na sexta à noite e ficamos num hotel simples, perto do parque onde seria o encontro. Urbano não comeu quase nada no jantar, o estômago embrulhado demais de nervosismo, e passou a noite acordado. Eu sei porque a parede entre os quartos era fina e dava para ouvir ele andando de um lado para o outro, rezando em voz baixa, soluçando às vezes. No sábado de manhã, acordamos cedo e fomos para o parque antes do horário marcado. Era um daqueles parques grandes com muito verde, lagos com patos, trilhas para caminhar, e estava cheio de famílias aproveitando o fim de semana. Ficamos sentados num banco próximo da entrada combinada e cada minuto que passava parecia 1 hora para Urbano, que não parava de olhar o relógio, de arrumar a camisa, de passar a mão no cabelo. Quando finalmente viu a Geralda chegando com os 2 adolescentes, ele ficou paralisado, simplesmente congelou ali sentado, sem conseguir se mover. Tive que dar um empurrãozinho gentil nele e sussurrar que estava na hora, que ele precisava ir, que tudo ia ficar bem. Ele se levantou com as pernas tremendo visivelmente e começou a caminhar devagar em direção a eles, e eu fiquei ali de longe observando aquele encontro que tinha potencial de curar ou de abrir ainda mais as feridas que nunca tinham cicatrizado direito. Geralda estava diferente. Mais velha, obviamente, com alguns fios grisalhos nos cabelos pretos, mais cheinha do que nas fotos que Urbano tinha guardado, mas ainda bonita daquele jeito simples que ele sempre descreveu. Os filhos eram quase irreconhecíveis, porque na memória dele eram crianças pequenas, e agora eram 2 adolescentes já quase adultos, o Casimiro alto e magro parecido com o pai, a Undina com os traços delicados da mãe. Via de longe a expressão de choque deles ao ver Urbano, porque mesmo com toda a transformação dos últimos meses, ele ainda carregava as marcas dos anos na rua, ainda tinha aquele jeito meio curvado de quem passou tempo demais encolhido tentando se proteger do mundo. A conversa inicial foi claramente desconfortável, dava para ver pela linguagem corporal. Todo mundo meio tenso, mantendo distância física, cruzando os braços. Mas aos poucos, conforme foram conversando, vi os ombros relaxarem um pouco, vi Urbano gesticulando mais, explicando, e em certo momento vi a Undina chorar, e Urbano estender a mão como se fosse tocar nela, mas hesitar e deixar a mão no ar sem saber se tinha permissão. Ficaram conversando por quase 3 horas ali naquele parque, sentados num banco, depois numa mesa de piquenique, caminhando devagar pelas trilhas, e eu e Altamiro ficamos o tempo todo a uma distância respeitosa, perto o suficiente para Urbano saber que tinha apoio, mas longe o suficiente para dar privacidade para aquela família tentar se reencontrar. Quando finalmente se despediram e Geralda foi embora com os filhos, Urbano voltou para onde a gente estava com o rosto inchado de tanto chorar, mas com um brilho nos olhos que eu não via antes. Contou que a conversa tinha sido difícil, cheia de perguntas dolorosas dos filhos sobre por que ele tinha abandonado eles, por que escolheu a bebida ao invés da família, como pôde fazer aquilo com eles. Disse que não tentou se justificar, não tentou colocar a culpa em ninguém ou em circunstâncias externas, apenas assumiu total responsabilidade por tudo, pediu perdão repetidamente e deixou claro que não esperava que eles o perdoassem ou que quisessem ter ele de volta na vida, mas que se dessem uma chance, por menor que fosse, ele ia aproveitar cada segundo para tentar ser o pai que deveria ter sido desde sempre. Geralda tinha sido fria no começo, mas aos poucos foi amolecendo um pouco, ainda visivelmente guardada e protetora dos filhos, mas também reconhecendo que o homem que estava na frente dela não era mais aquele que ela tinha expulsado de casa 10 anos atrás. Disse que precisava de tempo, que não ia prometer nada precipitadamente, mas que talvez, só talvez, pudessem tentar construir algum tipo de relação aos poucos.
começando com telefonemas ocasionais e vendo como as coisas se desenvolviam. Os filhos tinham reações diferentes. O Casimiro mais fechado e desconfiado, claramente com muita raiva ainda guardada, fazendo perguntas duras sem piedade, enquanto a Ondina era mais emotiva, chorava bastante, mas também parecia mais aberta à possibilidade de perdoar. No final, antes de ir embora, a Ondina tinha abraçado o pai pela primeira vez em 10 anos, um abraço rápido e meio desajeitado, mas que significou o mundo inteiro para Urbano, enquanto o Casimiro apenas apertou a mão dele de forma formal e fria. Voltamos para Ribeirão Preto naquele domingo, com Urbano visivelmente mais leve, apesar de todo o peso emocional daquele encontro, porque pela primeira vez em muito tempo ele tinha a esperança real de que talvez não tivesse perdido a família para sempre, de que talvez ainda houvesse possibilidade de reconstruir alguma coisa, mesmo que nunca fosse igual ao que tinha sido. Nas semanas seguintes, ele começou a ligar para os filhos uma vez por semana, conversas curtas no começo, cheias de silêncios constrangedores, mas que foram ficando mais naturais com o tempo. A Ondina sempre atendia e conversava mais facilmente, contando sobre a escola, sobre os amigos, sobre os sonhos dela de fazer faculdade de veterinária, e Urbano ouvia tudo com uma atenção quase desesperada, como se estivesse tentando recuperar todos aqueles anos perdidos através daqueles minutos preciosos de conversa. O Casimiro era mais difícil, muitas vezes nem atendia o telefone, e quando atendia, era monossilábico, respondendo com sim ou não, claramente sem interesse em se abrir ou perdoar tão facilmente. A transformação de Urbano continuou acontecendo aos poucos, não de forma linear, mas com avanços e recuos, com dias bons e dias horríveis. Teve uma recaída séria, uns 8 meses depois daquele primeiro encontro com a família, quando a pressão de manter a sobriedade ficou insuportável e ele sumiu por 3 dias, foi encontrado pela polícia completamente bêbado, numa praça do outro lado da cidade. Quando voltou, esperava que todo mundo virasse as costas, que dissessem que tinham se cansado dele, que era caso perdido mesmo, mas ao invés disso, encontrou a mesma paciência amorosa de sempre, as mesmas pessoas dispostas a recomeçar mais uma vez, a limpar ele, a sentar e conversar sobre o que tinha desencadeado aquela recaída, a ajudá-lo a se levantar de novo. Essa experiência de ser amado incondicionalmente mesmo no fracasso foi talvez mais transformadora do que todas as vitórias, porque ensinou para ele uma verdade profunda sobre graça que ele tinha pregado por anos, mas nunca tinha realmente entendido na prática. Foi mais ou menos nessa época, quase 1 ano depois daquele primeiro culto onde ele tinha pregado e transformado a igreja inteira, que o pastor Aureliano chamou Urbano para uma conversa particular. Disse que tinha observado o crescimento dele, as lutas, as vitórias, as quedas e as levantadas, e que sentia que Deus estava chamando Urbano de volta para o ministério. Não da forma como era antes, não como pastor titular de uma igreja grande, mas como alguém que poderia usar a própria história para ajudar outras pessoas que estavam passando por situações semelhantes. A ideia assustou Urbano profundamente, porque o ministério era justamente o lugar onde tudo tinha desmoronado, onde ele tinha falhado tão feio que manchou o nome de Deus, e a última coisa que queria era voltar para aquele lugar de exposição e responsabilidade. Mas o pastor insistiu que era diferente agora, que ele não precisava fingir ser perfeito, que, na verdade, a imperfeição dele, a história de queda e restauração, era exatamente o que muitas pessoas precisavam ouvir para ter esperança de que Deus poderia restaurar qualquer vida por mais quebrada que estivesse. Depois de muita oração e muitas conversas com pessoas que ele confiava, Urbano aceitou começar um pequeno grupo de apoio na igreja para pessoas que lutavam com vícios de qualquer tipo, não só álcool, mas drogas, jogos, pornografia, qualquer coisa que escravizasse. O grupo começou com apenas 3 pessoas além dele, se reunindo numa salinha pequena nos fundos da igreja todas as quartas à noite. E era um espaço seguro onde as pessoas podiam ser honestas sobre suas lutas sem medo de julgamento. Urbano compartilhava abertamente sobre as próprias recaídas, sobre os dias em que a vontade de beber era tão forte que ele tinha que ligar para alguém da igreja e pedir que viesse ficar com ele,
sobre as estratégias que tinha aprendido para lidar com os gatilhos emocionais, sobre como era possível cair e levantar de novo quantas vezes fosse necessário sem perder a esperança. O grupo foi crescendo devagar, mas consistentemente. Pessoas que ouviam falar daquele espaço onde podiam ser reais e começavam a aparecer. Algumas vindas de outras igrejas onde se sentiam julgadas. Outras que nem iam em igreja, mas estavam desesperadas por ajuda e tinham ouvido falar daquele ex-mendigo que entendia o que era estar no fundo do poço. Tinha gente de todo tipo, desde adolescentes até idosos, desde pessoas que ainda tinham tudo materialmente, mas estavam perdendo a alma para o vício, até pessoas que já tinham perdido tudo e estavam vivendo nas ruas igual Urbano tinha vivido. Ver ele liderando aquele grupo era emocionante, porque ele fazia tudo com uma humildade e uma autenticidade que você raramente via em ambientes religiosos, nunca se colocando como superior ou como exemplo a ser seguido, mas sempre como companheiro de jornada que estava apenas alguns passos à frente, mas que ainda lutava com as mesmas coisas e podia muito bem voltar atrás se não tomasse cuidado. Foi através desse grupo que Urbano conheceu o Fortunato, um homem de uns 50 anos que tinha perdido a família e o emprego por causa do alcoolismo e estava morando embaixo de um viaduto havia 2 anos. A história dele era tão parecida com a de Urbano que parecia um espelho, e criou-se entre eles uma conexão profunda de quem realmente entende a dor um do outro. Urbano começou a fazer com o Fortunato exatamente o que eu tinha feito com ele, levando comida, conversando, oferecendo ajuda prática, e aos poucos conseguiu convencer ele a aceitar ajuda e sair das ruas. Foi bonito ver Urbano agora do outro lado da equação, sendo instrumento de transformação na vida de alguém, ao invés de ser apenas o receptor da ajuda. E percebi que aquilo estava completando um ciclo importante na restauração dele, estava dando propósito novo para toda aquela dor que ele tinha vivido. Os meses foram passando e virando anos, e a relação de Urbano com os filhos foi se desenvolvendo de forma lenta, mas constante. O Casimiro continuou mais fechado por muito tempo, mas eventualmente começou a se abrir também, especialmente depois que Urbano foi visitar eles em Goiânia para o aniversário de 18 anos dele, e teve uma conversa profunda onde o filho pôde finalmente desabafar toda a raiva acumulada, gritar, chorar, dizer tudo que tinha guardado durante anos, e Urbano simplesmente ouviu sem se defender, sem tentar minimizar a dor que tinha causado, apenas aceitando tudo e pedindo perdão mais uma vez. Aquela conversa foi um divisor de águas no relacionamento deles. Não que tenha resolvido tudo instantaneamente, mas abriu uma porta que antes estava trancada a 7 chaves. A Ondina se tornou especialmente próxima do pai, ligava quase toda semana, visitava Ribeirão Preto de vez em quando, e quando entrou na faculdade de veterinária, ficou emocionada quando o Urbano, que tinha economizado cada centavo que podia do salário simples da oficina, deu para ela uma quantia pequena, mas significativa, para ajudar com os livros e materiais. Disse que era a primeira coisa material que conseguia dar para os filhos depois de tantos anos de ausência. E aquele gesto simples significou muito mais do que o valor em si. Significou que ele estava tentando, que se importava, que queria estar presente mesmo que de longe. Geralda manteve sempre uma distância respeitosa, mas cordial. Nunca reacendeu o romance com Urbano, nem deu esperanças nesse sentido, porque tinha refazido a vida com outro homem que era bom para ela e para os filhos, mas demonstrou ao longo do tempo uma admiração genuína pela transformação dele, e às vezes até ligava para perguntar como ele estava, se estava conseguindo se manter sóbrio, se precisava de alguma coisa. O trabalho na oficina foi se tornando mais do que apenas um emprego para Urbano. Virou quase uma terapia, um lugar onde ele podia trabalhar com as mãos e esvaziar a cabeça, onde o irmão Valdemar virou não só patrão, mas amigo e conselheiro. Aprendeu o ofício de mecânico de verdade, ficou bom no que fazia, e o Valdemar começou a confiar serviços cada vez mais complexos para ele. Até que uns 3 anos depois daquele primeiro dia de trabalho, ofereceu sociedade na oficina. Disse que estava ficando velho e cansado e que precisava de alguém para assumir parte da responsabilidade e eventualmente tocar o negócio quando ele se aposentasse.
Urbano ficou completamente sem reação quando ouviu a proposta. Simplesmente não conseguia acreditar que alguém confiaria tanto nele a ponto de oferecê-lo sociedade num negócio. Ele que tinha sido literalmente um mendigo jogando pedras alguns anos antes. A vida foi se estabilizando de uma forma que Urbano nunca imaginou ser possível naquele dia em que estava encolhido no chão de uma travessa escura, apanhando de adolescentes cruéis. Saiu da casa da irmã Celina depois de 2 anos e alugou um apartamento pequeno, mas era dele, seu espaço próprio conquistado com trabalho honesto. Continuou participando ativamente da igreja, não só nos cultos, mas em todas as atividades, especialmente no trabalho com pessoas em situação de rua, que a congregação começou a desenvolver inspirada pela história dele. Todo sábado de manhã, um grupo de voluntários saía pelas ruas da cidade levando comida, roupas, produtos de higiene e principalmente conversando com as pessoas, ouvindo as histórias delas, oferecendo ajuda prática para quem quisesse sair daquela situação. Urbano era sempre parte desse grupo e tinha uma habilidade especial de conectar com os moradores de rua porque eles sabiam que ele não estava ali com pena ou superioridade, mas como alguém que tinha estado exatamente onde eles estavam e entendia perfeitamente. Quanto a mim, posso dizer que aquele encontro com Urbano naquela terça-feira mudou minha vida tanto quanto mudou a dele. Foi através daquela experiência que descobri meu verdadeiro chamado, que não era só ser obreira fazendo tarefas administrativas na igreja, mas era trabalhar diretamente com os marginalizados, com aqueles que a sociedade descarta. Comecei a me envolver cada vez mais no ministério de rua, estudei sobre dependência química, sobre saúde mental, sobre como realmente ajudar as pessoas de forma que promovesse dignidade e não dependência. O pastor Aureliano, vendo minha dedicação e o fruto do trabalho, me ordenou como pastor auxiliar da igreja, 3 anos depois daquele culto memorável onde Urbano pregou pela primeira vez, e fui designada especificamente para liderar o Ministério de Ação Social que tinha crescido tanto. Altamiro também foi profundamente impactado por tudo isso. Se tornou mais sensível às necessidades das pessoas ao redor, mais disposto a parar e ajudar, menos focado apenas em trabalhar e ganhar dinheiro. Começou a usar as viagens que fazia como caminhoneiro para observar as pessoas nas estradas, os que pediam carona, os que dormiam nos postos e, sempre que podia, oferecia alguma ajuda, nem que fosse só uma refeição ou uma conversa. Dizia que tinha aprendido com a história de Urbano que a gente nunca sabe quando vai estar sendo instrumento de Deus na vida de alguém, e que, às vezes, um pequeno gesto nosso pode ser exatamente o que uma pessoa precisa para não desistir completamente. A igreja como um todo nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Houve uma mudança profunda na cultura da congregação, as pessoas ficaram menos preocupadas com aparências e mais focadas em substância, menos julgadoras e mais compassivas. Não que tenha virado perfeita, porque a igreja é feita de gente imperfeita e sempre vai haver conflitos e falhas, mas definitivamente havia um espírito diferente, uma abertura maior para receber os quebrados, os estranhos, aqueles que não se encaixavam no molde tradicional do que se esperava de um crente. Começaram a aparecer todo tipo de gente na igreja, pessoas que antes nunca se sentiriam confortáveis ali porque sabiam que seriam julgadas. E aos poucos, a congregação foi refletindo mais a diversidade da comunidade ao redor, ao invés de ser apenas um grupo homogêneo de pessoas de classe média que se vestiam parecido e pensavam parecido. Passaram-se 5 anos desde aquele primeiro encontro na travessa, e eu estava na igreja numa quarta-feira à noite no grupo de apoio que Urbano liderava, apenas observando como sempre gostava de fazer, quando ele pediu para falar comigo depois da reunião. Tinha algo diferente no jeito dele, uma seriedade misturada com alegria que me deixou curiosa. Quando ficamos sozinhos, ele me contou que tinha recebido uma ligação do Casimiro naquela tarde e que pela primeira vez, desde que se reencontraram, o filho tinha dito que o perdoava de verdade, que entendia agora que o pai era um ser humano falho como todos e que estava orgulhoso da transformação que ele tinha conseguido. Disse também que estava noivo e que gostaria que Urbano estivesse presente no casamento, não só como convidado, mas que queria que o pai o levasse ao altar.
Urbano contou isso chorando de uma forma que eu nunca tinha visto, uma mistura de alívio, gratidão e alegria tão pura que era impossível não se emocionar junto. Mas não era só isso que ele queria me contar. Disse que tinha tomado uma decisão importante e que queria me comunicar primeiro porque eu tinha sido o início de tudo, a pessoa que Deus tinha usado para dar a ele uma segunda chance. Contou que tinha sido procurado por várias igrejas ao longo dos anos para ir dar testemunho, mas sempre recusou porque não queria virar atração de palco, não queria que a história dele virasse entretenimento. Mas que recentemente tinha recebido um convite diferente, de uma igreja em São Paulo, que queria que ele fosse não só dar testemunho, mas ficar lá ajudando a desenvolver um ministério com moradores de rua, usando toda a experiência que tinha acumulado nesses anos. Depois de orar muito e conversar com o pastor Aureliano e com as pessoas próximas, tinha decidido aceitar, sentindo que era o próximo passo da jornada que Deus tinha para ele. Fiquei feliz por ele, mas também com o coração apertado, porque significava que ia partir, que aquele homem que tinha se tornado tão importante para minha vida e para a vida da igreja toda, ia seguir outro caminho. Ele percebeu minha emoção e disse que nunca ia esquecer o que eu tinha feito, que carregaria para sempre a lembrança daquela mulher que parou para ajudar um mendigo quando todos passavam reto, que acreditou nele quando ele mesmo não acreditava em si, que abriu as portas da igreja quando a reação lógica seria manter ele do lado de fora. Disse que eu tinha salvado a vida dele, não só fisicamente, mas espiritualmente, e que tudo de bom que tinha acontecido depois era fruto daquela semente de bondade que eu tinha plantado naquele dia, sem saber a magnitude do que estava fazendo. Nos abraçamos longamente, os dois chorando, e eu agradeci a Deus por ter me usado daquela forma, por ter me dado coragem de obedecer àquela voz interior que me mandou parar e ajudar ao invés de passar reto como seria mais seguro e conveniente. Percebi naquele momento que Deus não precisa de gente perfeita para fazer obra perfeita, só precisa de gente disponível, de gente que esteja disposta a sujar as mãos, a se incomodar, a arriscar ser mal interpretada ou julgada pelos outros em nome de fazer o que é certo. Urbano partiu para São Paulo um mês depois, numa despedida emocionante onde a igreja inteira se reuniu para orar por ele e abençoá-lo nessa nova jornada. Levou consigo não só as roupas e os poucos pertences materiais que tinha acumulado, mas principalmente levou as lições aprendidas, as cicatrizes que viraram histórias de superação e a certeza de que Deus realmente pode transformar qualquer vida, por mais quebrada que esteja, em instrumento de bênção para outros. O Fortunato, que ele tinha ajudado a sair das ruas, ficou assumindo a liderança do grupo de apoio aqui em Ribeirão Preto, dando continuidade ao trabalho que Urbano tinha começado. Hoje, 7 anos depois daquele primeiro encontro na travessa, recebo notícias de Urbano regularmente. Ele está bem, continua sóbrio, está realmente fazendo diferença na vida de centenas de pessoas em São Paulo através do ministério que ajudou a construir lá. Foi ao casamento do Casimiro e teve o privilégio de levar o filho ao altar como tinha sido convidado, e recentemente se tornou avô quando a Ondina teve uma menininha e fez questão de que o pai estivesse presente no parto. A relação com os filhos nunca vai apagar completamente as cicatrizes dos anos perdidos, mas há amor genuíno ali agora, a conexão real. E isso é muito mais do que ele algum dia imaginou ser possível naqueles dias escuros vivendo nas ruas. Quanto ao ministério aqui da nossa igreja, continua forte e crescente. Já ajudamos dezenas de pessoas a sair das ruas, algumas tiveram sucesso duradouro como Urbano, outras lutam ainda com recaídas constantes, algumas infelizmente voltaram completamente para a vida antiga. Mas cada pessoa que conseguimos ajudar, cada vida que é transformada, confirma que vale a pena todo o trabalho, todo o investimento emocional e financeiro, toda a frustração quando as coisas não dão certo. Aprendi que restauração não é um evento, mas um processo longo e difícil, que não existe fórmula mágica, que cada pessoa tem seu tempo e seu caminho, e que nosso papel é simplesmente estar presentes, oferecendo amor e suporte sem condições, sem prazo de validade, sem expectativas de retorno. Essa história do Urbano me ensinou que às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho não por acaso,
mas com um propósito específico. Que aquele mendigo apanhando na travessa não era só um mendigo, mas era um pastor caído que precisava de alguém que enxergasse além da sujeira e visse o ser humano digno de amor que estava escondido ali embaixo. Me ensinou que bondade nunca é desperdiçada, que um simples prato de comida oferecido com amor pode ser o início de uma transformação que vai impactar gerações. Me ensinou que igreja de verdade não é prédio bonito ou programa bem organizado, mas é gente imperfeita amando gente quebrada e sendo amada de volta. É comunidade que carrega os fardos uns dos outros, que chora junto, que celebra junto, que não desiste mesmo quando seria mais fácil desistir. E me ensinou principalmente que nunca devemos subestimar o poder de um ato simples de bondade, porque não sabemos o que Deus pode fazer com aquela semente pequena que plantamos sem pretensão. Aquela mulher que parou numa travessa escura para ajudar um mendigo sendo atacado por adolescentes não fazia ideia que estava iniciando uma cadeia de eventos que mudaria não só a vida daquele homem, mas a vida de uma igreja inteira, de uma família despedaçada que seria restaurada, de centenas de outras pessoas em situação de rua que seriam ajudadas pelos ministérios que surgiriam daquele encontro. Então, meus queridos, se tem uma coisa que eu quero que vocês levem dessa história toda é isso. Nunca passem reto quando virem alguém precisando de ajuda. Eu sei que é assustador. Eu sei que é arriscado. Eu sei que é mais fácil e seguro fingir que não viu e seguir seu caminho. Mas e se aquela pessoa que está ali caída é justamente alguém que Deus colocou no seu caminho para você ser instrumento de transformação na vida dela? E se aquele simples gesto de parar e oferecer ajuda for exatamente o que vai impedir alguém de desistir completamente da vida? Vale a pena arriscar, vale a pena se incomodar, vale a pena sujar as mãos, porque no fim das contas, fomos chamados para ser luz no mundo e sal da terra. E luz que fica escondida e sal que não sai da saleira não servem para nada. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando essas histórias reais de transformação e esperança. E me conta nos comentários, você já teve oportunidade de ajudar alguém em situação difícil? Teve coragem de parar ou passou reto? Não estou julgando ninguém, porque eu mesma já passei reto muitas vezes antes daquele dia com o Urbano. Mas quero que a gente reflita juntos sobre como podemos ser mais sensíveis às necessidades das pessoas ao nosso redor. Até a próxima história. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente.